Templo de Philae, o Templo de Ísis. Partimos do Cairo e chegamos a Assuã, 1000 quilômetros ao sul, nas margens do rio Nilo, a coluna vertebral do Egito. Sobrevoando o Egito, percebe-se com clareza que a vida desse país só existe às margens do rio Nilo, a cerca de 2 a 3 quilômetros para dentro das margens. Fora desse perímetro, o restante do país é dominado pelo seco e quente deserto do Saara. Em Assuã, seguimos num barco a motor e em poucos minutos chegamos a um dos templos mais antigos e simbólicos do Egito, o Templo de Philae, o templo dedicado à deusa Ísis, mãe de Horus e esposa de Osíris. Uma pequena ilha de granito no meio do rio. Nas paredes do templo, podemos ver grandes escrituras mostrando o período de maternidade e amamentação de Ísis com seu amado filho Horus. A figura de Ísis no Antigo Egito poderia ser representada atualmente como se fosse Maria e Horus como Jesus para os católicos. Na verdade, são arquétipos do tempo, e assim se manifestam através da eternidade, pois Deus é uno em essência e trino em manifestação. Nesse caso, no Antigo Egito, a Trindade era representada por Osíris, Ísis e Horus. O templo de Ísis recebia de todas as partes do Egito as sacerdotisas e iniciadas para absorverem ensinamentos específicos sobre a força feminina no universo, além de aprenderem a cantar e tocar o sistro para assim encantar todo o povo em festas e rituais por todo o Egito. Ísis representa a força feminina, o lado emocional do ser humano, o lado que deve ser trabalhado e transmutado para que a pessoa consiga, enfim, alcançar a verdadeira espiritualidade. O disco solar de Ísis, em cima de sua cabeça, representa a ascensão e a sabedoria suprema, o equilíbrio e a harmonização dos centros energéticos do corpo humano, os chakras, que, quando em harmonia, geram um poder de consciência extremo. O disco solar representa a lucidez e a sua ligação espiritual que todos devem alcançar durante a vida. Ísis tinha como principal objetivo, junto ao povo egípcio, mostrar o caminho da espiritualidade, a ligação do mundo material com o mundo espiritual, o mundo dos anjos, dos semideuses e dos deuses. Ísis é representada no firmamento como a estrela Sírius, Osíris, seu marido, pela constelação de Órion. O Templo de Philae foi construído por Ramsés II em 1250 anos antes de Cristo. Depois foi reformado e ampliado por outros faraós. Esse primeiro templo foi construído para direcionar seu portal principal para a estrela Canopus, a estrela polar sul. Quando Alexandre o Grande adentrou o Egito em 327 a.C., mandou imediatamente reconstruir todos os templos. Foi reverenciado por todo o povo, mas em seguida morreu, e seu braço direito, Ptolomeu, tomou o poder do Egito, iniciando assim a Era Ptolomaica, que durou aproximadamente 300 anos até o domínio romano, em 57 a.C., por Augustus, após a morte de Cleópatra, a última rainha do Egito, acabando assim uma hegemonia de mais de 3.000 anos. Pudemos ver alguns templos que ali foram construídos pelos romanos. Como o sistema solar a cada 300 anos muda sua trajetória,
Ptolomeu mandou construir um novo templo em frente do antigo templo construído por Ramsés II. Esse, então, passou a ter 21 graus de diferença para apontar novamente a estrela Canopus. Todos os templos do Egito têm uma função astronômica. Todos eles são ligados a alguma estrela ou ao Sol. O templo de Horus também está direcionado à estrela Canopus. Philae foi um dos últimos templos de resistência dos sacerdotes egípcios, marcando assim um dos últimos locais onde surgiram seitas gnósticas, como os Rosa-Cruzes, os maçons e os Illuminatis. O templo de Philae era totalmente decorado e colorido. Na frente do templo eram fincados 4 mastros gigantes e no seu topo ateadas as bandeiras do Baixo e do Alto Egito, marcando assim o poderio do faraó nesses 2 reinos. Ficamos imaginando a beleza desse local naquela época de tanto esplendor. Os sacerdotes e sacerdotisas ali, caminhando em meio aos deuses, principalmente na era ptolomaica, quando cobriram as paredes do templo, onde aparecia o faraó Ptolomeu, reverenciando a deusa Ísis, com a cruz Anki nas mãos, com lâminas de ouro. Hoje, se percebe que grande parte dessas figuras foram destruídas com machadinhas e ferramentas como martelo e prego pelos pagãos do século VI d.C., pois esses não aceitavam a comparação dos gregos de Ísis com a amada Virgem Maria dos católicos. Sabedoria suprema, o equilíbrio e a harmonização dos centros energéticos do corpo humano, os chakras, que quando em harmonia geram um poder de consciência extremo. O disco solar representa a lucidez e a sua ligação espiritual que todos devem alcançar durante a vida. Ísis tinha como principal objetivo junto ao povo egípcio mostrar o caminho da espiritualidade, a ligação do mundo material com o mundo espiritual, o mundo dos anjos, dos semideuses e dos deuses. Ísis é representada no firmamento como a estrela Sírius, Osíris, seu marido, pela constelação de Órion. O templo de Philae foi construído por Ramsés II em 1250 anos antes de Cristo. Depois foi reformado e ampliado por outros faraós. Esse primeiro templo foi construído para direcionar seu portal principal para a estrela Canopus, a estrela polar sul. Quando Alexandre o Grande, o templo de Horus, também está direcionado à estrela Canopus.
Philae foi um dos últimos templos de resistência dos sacerdotes egípcios, marcando assim um dos últimos locais onde surgiram seitas gnósticas, como os Rosa-Cruzes, os maçons e os Illuminatis. O templo de Philae era totalmente decorado e colorido. Na frente do templo eram fincados 4 mastros gigantes e no seu topo ateadas as bandeiras do Baixo e do Alto Egito, marcando assim o poderio do faraó nesses 2 reinos. Ficamos imaginando a beleza desse local naquela época de tanto esplendor. Os sacerdotes e sacerdotisas ali, caminhando em meio aos deuses, principalmente na era ptolomaica, quando cobriram as paredes do templo, onde aparecia o faraó Ptolomeu, reverenciando a deusa Ísis, com a cruz Anki nas mãos, com lâminas de ouro. Hoje, se percebe que grande parte dessas figuras foram destruídas. Poderia ser representada atualmente como se fosse Maria e Horus como Jesus para os católicos. Na verdade, são arquétipos do tempo, e assim se manifestam através da eternidade, pois Deus é uno em essência e trino em manifestação. Nesse caso, no Antigo Egito, a Trindade era representada por Osíris, Ísis e Horus. O templo de Ísis recebia de todas as partes do Egito as sacerdotisas e iniciadas para absorverem ensinamentos específicos sobre a força feminina no universo, além de aprenderem a cantar e tocar o sistro para assim encantar todo o povo em festas e rituais por todo o Egito. Ísis representa a força feminina, o lado emocional do ser humano, o lado que deve ser trabalhado e transmutado para que a pessoa consiga, enfim, alcançar a verdadeira espiritualidade. O disco solar de Ísis, em cima de sua cabeça, representa a ascensão e adentrou o Egito em 327 a.C., mandou imediatamente reconstruir todos os templos. Foi reverenciado por todo o povo, mas em seguida morreu, e seu braço direito, Ptolomeu, tomou o poder do Egito, iniciando assim a Era Ptolomaica, que durou aproximadamente 300 anos até o domínio romano, em 57 a.C., por Augustus, após a morte de Cleópatra, a última rainha do Egito, acabando assim uma hegemonia de mais de 3.000 anos. Pudemos ver alguns templos que ali foram construídos pelos romanos. Como o sistema solar a cada 300 anos muda sua trajetória, Ptolomeu mandou construir um novo templo em frente do antigo templo construído por Ramsés II. Esse, então, passou a ter 21 graus de diferença para apontar novamente a estrela Canopus. Todos os templos do Egito têm uma função astronômica. Todos eles são ligados a alguma estrela ou ao Sol. Templo de Philae, o Templo de Ísis. Partimos do Cairo e chegamos a Assuã, 1000 quilômetros ao sul, nas margens do rio Nilo, a coluna vertebral do Egito. Sobrevoando o Egito, percebe-se com clareza que a vida desse país só existe às margens do rio Nilo, a cerca de 2 a 3 quilômetros para dentro das margens. Fora desse perímetro, o restante do país é dominado pelo seco e quente deserto do Saara. Em Assuã, seguimos num barco a motor e em poucos minutos chegamos a um dos templos mais antigos e simbólicos do Egito, o Templo de Philae, o templo dedicado à deusa Ísis, mãe de Horus e esposa de Osíris. Uma pequena ilha de granito no meio do rio.
Nas paredes do templo, podemos ver grandes escrituras mostrando o período de maternidade e amamentação de Ísis com seu amado filho Horus. A figura de Ísis no Antigo Egito